Bom, na aula de hoje vamos resolver as atividades da apostila sobre simplificação, tá? Que foi uma das nossas videoaulas, tudo bem? Então, peguem lá a apostila de vocês, lá as questões sobre simplificação, tá? Primeira questão, fatore por fator comum. Fator comum, como o nome está dizendo, ele tem que ser comum em todos os termos, tá? Se for um número, ele tem que aparecer em todos os termos. Se for uma letra, ela tem que aparecer em todos os termos. Se for uma letra e um número, essa letra e número, ele pode aparecer em todos os termos. Lembrando que às vezes os números, eles não aparecem assim tão claramente. O fator comum também pode ser um número que ele pode dividir todos os fatores, tudo bem? Então, na letra A, eu tenho 5x mais 5y. Qual seria o meu fator comum aí? Meu fator comum, no caso, ele é um número bem claro aí, né? Que vocês repararem, o 5 aparece no primeiro termo e o 5 aparece no segundo termo. Então, o 5 passa a ser meu fator comum. Então, todo fator comum, ele tem que ficar na frente de um parêntese. Tudo bem? Então, o 5 é meu fator comum, 5 eu abro parênteses. Reparem só, se eu tirar o 5 da frente do x, sobra o x. Se eu tirar o 5 da frente do y, sobra só o y, tá? Então, a minha conta fica 5, abre parênteses, x mais y. Tudo bem? Lembrando que o 5 é o fator comum. Na letra B, eu tenho 7AB menos 14BX. Bom, o A tem no primeiro termo, mas no A não aparece no segundo termo. O B aparece no primeiro termo e o B aparece no segundo termo, tá? Então, se eu reparar bem, o meu B passa a ser fator comum. Tudo. Mas olha só, o X ele aparece no segundo termo, mas não aparece no primeiro termo. Então, o X não pode ser fator comum. Então, no caso, eu olho para frente, eu tenho 7 e tenho 14. 7 e 14 são dois múltiplos, entendeu? Então, o 7 pode ser dividido por 7 e o 14 também pode ser dividido por 7. Então, o 7 passa a ser meu fator comum. Então, nesse caso aí, o meu fator comum é o 7 e o B. Tudo bem? Se eu tirar o 7B, que é o meu fator comum, vai me sobrar apenas o A. Entre parênteses, A. Menos, porque a conta tem um menos. Se eu dividir o 14 pelo fator comum, que é o 7, vai dar 2. Então, 14 dividido para 7, 2. E se eu tirar o B, que é o meu fator comum, vai sobrar apenas o X. Resposta, 7B, parêntese, A menos 2x. Fecho parênteses. Sempre o fator comum fica na frente dos parênteses, tudo bem? Letra C. A terceira, 3A ao quadrado, mais 5A. Tá? Não tenho fator comum sendo um número. Tá? Não tenho nenhum número que aparece nas três partes e nenhum número que eu possa dividir essas três partes. Então, não tenho fator comum sendo um número. Mas observe aí que eu tenho A terceira, A ao quadrado e o A. Então, o A é o meu fator comum. Agora, qual fator comum que eu devo pegar? O A terceira, o A ao quadrado ou apenas o A? Eu pego sempre o menor expoente, que no caso é o A. Tá? Então, nesse caso, o fator comum é o A com menor expoente. Então, A sendo o fator comum, eu coloco ali na frente e abro parênteses. Agora, eu vim diminuindo os expoentes. Repara só, A elevado à terceira menos o A dá A elevado ao quadrado. Mais 3A ao quadrado. Então, A ao quadrado menos A dá apenas A. O 3, como ele não é fator comum, eu estou repetindo. Então, 3A. Mais o A é fator comum, vai cortar com o A. Então, vai sobrar apenas o 5. Tudo bem? Então, A, fator comum, abre o parênteses. Então, eu tenho A ao quadrado mais 3A mais 5. Fecho parênteses. Tudo bem? Letra D.
4x ao quadrado mais 12x a terceira y menos 28x ao quadrado z. Fator comum. O 4 é dividido por 4, o 12 é dividido por 4 e o 28 é dividido por 4. Então, o 4 passa a ser meu fator comum, porque ele pode dividir todos os meus termos. O x também é meu fator comum, porque, olha aí, aparece x ao quadrado, x à terceira e x ao quadrado. Tá? Então, como o x aparece em todos os termos, ele passa a ser meu fator comum. Como eu falei, sempre com menor expoente. Eu tenho x à terceira e x ao quadrado. Então, menor expoente, x ao quadrado. Então, já sei, já descobri meu fator comum, que é o 4x ao quadrado. Tá? Dividindo, então, 4x ao quadrado pelo meu fator comum, que é o 4x ao quadrado, vai dar 1. Mais 4 dividido, ou seja, 12 dividido para 4, 3. Diminuindo o expoente x à terceira menos x ao quadrado, vai sobrar apenas x. O y, como ele não é fator comum, vou repetir ele. Menos 28 dividido para 4, 7. X ao quadrado é igual a x ao quadrado. Ele vai sumir da minha conta, como se fosse uma divisão. Na realidade, é uma divisão. O z, como ele não é fator comum, vou repetir ele. Então, 7z. Então, ficou 4x ao quadrado, que é o fator comum, parênteses, 1, mais 3xy, menos 7z. Letra E aí, ó, 33x, 22y, 55z, tá? 33 é dividido por 11, 22 é dividido por 11 e 55 é dividido por 11. Então, 11 passa a ser meu fator comum, tá? Fator comum na frente, abre o parênteses. Então, 33 dividido para 11 dá 3. O x, como não é fator comum, ele é repetido. Mais 22 dividido para 11 dá 2. O y não é fator comum, repete. 55 dividido para 11 dá 5. O z, como não é fator comum, repete. Então, eu obtive 11, abre parênteses, 3x, mais 2y, mais 5z, fecha parênteses. Segunda questão, fatore por agrupamento. O que seria uma fatoração por agrupamento? Vamos relembrar o que é fator comum, né? Fator comum é aquele número ou letra que pode encontrar, em todos os termos ele se encontra. Mas se você reparar aqui por agrupamento, na primeira questão, letra A, eu tenho 2, que está no segundo termo, mas o 2 não está no terceiro termo. O x está no primeiro termo, mas não está no segundo termo. Então, reparem bem que vocês não têm nenhuma letra e nenhum número que apareça em todos os termos. Para resolver essa questão, já que ele não tem todos os termos, eu vou dividir, vou pegar os dois primeiros e separar dos dois últimos. Ou seja, vou separar o 2x mais 2y do 3x mais o 3y. Separando 2x mais 2y, eu vou obter um fator comum que é o 2. Então, como a gente acabou de fazer na primeira questão, fator comum, eu vou usar o fator comum aí. Então, tirando o fator comum que é o 2, vai sobrar o x, e tirando o fator comum que é o 2, vai sobrar o y. Mas, fazendo a mesma coisa no outro, o que eu vou obter? O fator comum agora é o 3. Observe que ele aparece 3x mais 3y. Então, o 3 é meu fator comum. Abro parênteses, tirando o 3 sobra o x, tirando o 3 sobra o y. Mais uma coisa interessante. Reparem aí que agora eu fiquei com x mais y dentro do parênteses e x mais y dentro do parênteses também. Então, eu tenho entre parênteses repetido. Então, para a conclusão da minha conta, eu vou repetir apenas uma vez x mais y. Tá? Agora eu vou obter, dentro do parênteses, os meus dois fatores comuns, que no caso o primeiro é o 2 e o segundo fator comum é o 3. Então, como eu fiquei x mais y, abre parênteses, 2 mais 3. Tá. Letra B, eu tenho 3a menos 3b, ma menos mb. Separando os dois, então eu vou obter 3a menos 3b. Fator comum, o 3. Tirando o 3, sobra o a.
tirando o 3 sobra o B. Próximo é MA menos MB. Fator comum é o M. Tirando o M, sobra o A. Tirando o M, sobra o B. Tá? Então, eu vou obter M, parênteses, A menos B, fecho parênteses. Conclusão da conta. A menos B dentro do parêntese e A menos B dentro do parêntese. Vou repetir apenas uma vez. A menos B. Abro o parêntese e eu pego quem está fora do parêntese, ou seja, quem está na frente, que é o 3 e o M. Então, 3 mais M. Letra C. 2B menos B. Mais 2C menos CX. Separando, então, eu vou obter 2B menos BX. Fator comum é o B. Tirando o B da conta, eu vou ter o 2, e tirando o B da conta, eu vou obter o X. Tá? 2C menos CX. Fator comum é o C. Fator comum, você já sabe que é aquele que aparece nas duas partes. Tirando o C da conta, eu vou ter o 2. Tirando o C da conta, eu vou obter o X. Tá? Então, eu fiquei com B, abre parênteses 2 menos X, fecho parênteses, mais C, abre parênteses 2 menos X, fecho parênteses. Reparem só que dentro dos meus parênteses eu tenho duas coisas iguais, que é o 2 menos X e 2 menos X. Então, vou repetir apenas uma vez eles, 2 menos X, e eu vou pegar quem está fora do parênteses, que é o B mais C. Tá? Cuidado com isso. Não vão confundir fator comum por agrupamento. Fator comum pode ser um número que apareça na eles todinho, uma letra que apareça na eles todinho, ou um número que pode dividir eles todinho. O fator comum não tem letras repetidas, números repetidos, tá? Ele sempre vai ser dividido de 2 em 2. Tudo bem? Terceira questão. Fatório por binômio. O nome está dizendo aí binômio, duas partes, tá? Monômio, uma parte. Binômio, duas partes. Trinômios, três partes. Então, a terceira questão aí, ele fala sobre a fatoração de binômios. Fatórios binômios. Repare aí que na letra A eu tenho x ao quadrado e na letra B, eu tenho menos 121. Tá? Então, na letra A eu tenho x ao quadrado menos 121. A fatoração por binômio ela é muito fácil. Basta eu tirar a raiz quadrada do primeiro número, que no caso é o x ao quadrado, e tirar a raiz quadrada do segundo número, que no caso é o 121. Tirando a raiz de x ao quadrado, eu vou obter x. E tirando a raiz quadrada de 121, 11. Vocês lembram que a raiz quadrada é aquele número que eu tenho que multiplicar por ele mesmo, tá? Então, por isso que x vezes x dá x ao quadrado e 11 vezes 11 dá 121. Então, na hora da solução, eu pego o primeiro resultado, que é o x, menos, pego o segundo resultado, que é o 11. Depois eu pego o mesmo x, só que em vez de eu botar menos, eu ponho mais, 11, fecho parênteses. Então, ficou x menos 11 e x mais 11. Acabou a fatoração. Letra B, eu tenho a ao quadrado menos 1. Tirando a raiz quadrada de a ao quadrado, eu vou obter a. E tirando a raiz quadrada de 1, eu vou obter 1. Fácil, 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 tá? Então, a resposta a menos 1, que são os dois resultados, é o a e 1, fecho parênteses. E o segundo resultado, a mais 1. Isso sempre dentro do parênteses. Na letra C, eu tenho 4a ao quadrado menos 9b ao quadrado. Tirando a raiz do primeiro, eu tenho 4a ao quadrado, que no caso, raiz quadrada de 4, 2, raiz quadrada de a ao quadrado, a. Tirando a raiz quadrada de 9b ao quadrado, raiz quadrada de 9, 3, raiz quadrada de b ao quadrado, b. Resposta, 2a
menos 3b, 2a mais 3b. Sempre os valores da resposta que foi tirada da raiz. Letra D, 9x à quarta menos 16y à sexta. Tirando a raiz quadrada do primeiro, 9x à quarta, então eu vou obter raiz quadrada de 9, 3, de x à quarta é x ao quadrado. Tá? Por que x ao quadrado? Porque o índice aí é 2, raiz quadrada, o índice é 2, então eu estou simplesmente dividindo 4 por 2, que vai dar 2, por isso que o expoente ficou 2. No segundo, 16y à sexta, raiz quadrada de 16, 4, 6 dividido para 2, 3, y à terceira. Tá? Repetindo, eu vou dividir o expoente pelo índice. Raiz quadrada, o índice é 2. Tá? Então, o que eu obtive? 3x ao quadrado menos 4y à terceira. E 3x ao quadrado mais 4y à terceira. Tá? Eu creio que seja uma fatoração bem fácil. Tá? Acho que vocês não vão ter problema nenhum em fazer esse tipo de fatoração. Tá? Então, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do segundo, pega os resultados, faz uma somatória e faz uma... Quarta questão, fatório por trinômios. Como eu falei ainda agora, monômios uma parte, binômio duas partes, trinômios três partes, tá? Então, fatórios trinômios, três partes. Letra A, x ao quadrado, mais 16x mais 64. Repare aí que eu tenho três partes, trinômio. Bom, ainda agora nós vimos os binômios. Ela é bem parecida com os binômios, tá? Então, eu tiro a raiz do primeiro e tiro a raiz do terceiro. Eu esqueço a parte do meio. No caso aqui, eu vou esquecer o 16x. Faz de conta que o 16x para mim não existe. Então, tirando a raiz do primeiro, do x ao quadrado, eu vou obter x. Tirando a raiz quadrada de 64, eu vou obter 8. Tá? Agora eu pego os dois resultados, que no caso foi x e for 8, e toda vez eu vou multiplicar por 2. 2 vezes x, 2x, e 2 vezes 8, 16. Tá? Só que esse 16 ele não vai aparecer na minha conta. Isso é só para me perceber se o meu trinômio é um quadrado perfeito. Então, é um quadrado perfeito, então eu vou para a minha solução. Raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. Então eu pego, abro parênteses, x, mais. Por que esse mais aí no meio? Porque se eu olhar para cima, meu trinômio só tem sinais positivos. Mais 16 e mais 64. Então, x mais, segundo resultado, raiz quadrada de 64, 8. Fecho o parênteses e coloco um 2 lá em cima. Tá? Então, tirei a raiz quadrada do primeiro, tiro a raiz quadrada do último. Multiplico por 2 os dois resultados para ver se eu tenho o valor do meio. Na hora de dar a resposta para o primeiro resultado, mais o segundo resultado, o último resultado, e coloco 2 lá em cima. Tá? Então, ficou x mais 8 elevado ao quadrado. Letra B, a ao quadrado menos 22a mais 121. Tirando a raiz quadrada do primeiro do a ao quadrado, que vai ser a. Tirando a raiz do último, que é o 121, vai dar 11. Agora, multiplicando sempre por 2, os dois resultados. Então, 2 vezes o a, 2a, vezes 11 dá 22a. Tudo bem? Então, eu percebo que esse resultado deu o resultado do meio, tá? Sem problema nenhum. Era isso que eu queria saber. Eu sei que ele é um quadrado perfeito. Então, resposta. Abre parênteses. A menos... Por que menos? Agora, olha. A ao quadrado menos 22. Então, quando aí for negativo, se aparecer um dos sinais sendo negativo, eu tenho que colocar o sinal de menos, tá? Então, A menos 11, fecho parênteses e eleva ao quadrado. Letra C. 4b ao quadrado menos 20b mais 25. Tirando a raiz quadrada do primeiro, que é o 4b ao quadrado. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de b ao quadrado, b.
E tirando a raiz quadrada do último, que é o 25, eu vou obter 5. Sempre multiplicando por 2 os dois resultados. Então, 2 vezes 2b vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20b. Ótimo. Olha aí, 20b é igual ao do meio, que é 20b. Já sei que é um quadrado perfeito. Então, minha resposta, abre parênteses, 2b, que foi o primeiro resultado, menos, porque aparece o sinal de menos na conta, 4b ao quadrado menos 20b, aparece o sinal de menos, então menos, e 5, que é o segundo resultado. Fecho parênteses e elevo ao quadrado. Tá? Não confundam a fatoração de um binômio com a fatoração de um trinômio. Prestem muita atenção nisso. Elas se equivalem um pouco, mas elas não são iguais, tá? Então, olhem bastante nas questões anteriores para vocês não confundirem a fatoração por fator comum e por agrupamento e vocês não confundirem a fatoração de um binômio com a fatoração de um trinômio.